Estou trazendo aqui para conversar com vocês, investidores da DVFN, o Douglas Dueck, que é conselheiro de recuperação judicial da Quist Investimentos. Douglas, há alguns anos a gente já conversou, ainda quando era a revista Investe Mais, que você estava trazendo um modelo diferente de recuperação judicial, e esse cenário de recuperação judicial ainda é muito nebuloso para quem ainda não conhece, até porque quando a gente via companhias em recuperação judicial, a gente via poucas delas saindo mais fortalecidas em relação a uma recuperação judicial. E aí queria que você contasse um pouquinho da tua história e um pouquinho desse cenário da recuperação judicial e o que mudou nos últimos 10 anos em relação a esse tema. Legal, Tramujas. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente está falando para o teu público. É realmente um conteúdo muito novo, é uma matéria muito nova. Então, para quem não sabe da recuperação judicial, se a gente puder falar um pouquinho, Tramujas, é assim, existia a concordata era uma outra lei que não existe mais. Então, o que acontecia na concordata? Eu tinha débitos em atraso, então eu sou uma empresa X, Saraiva, Eternit, eu estou com minhas dívidas atrasadas, o que eu faço? Peço concordata. Na concordata eu tinha 2 anos para pagar minhas dívidas atrasadas. 2 anos é um prazo melhor do que dívidas atrasadas, mas quem conseguia pagar suas dívidas em 2 anos? Ninguém. Então, a concordata era sinônimo de falência. O que aconteceu em 2005, no caso Varig? Então, modificou-se a lei e hoje cada empresa apresenta um plano que cabe no seu bolso. Eu posso alongar minha dívida para pagar em 10, 15, 20 anos. Então, vamos imaginar uma empresa que ela era maior, uma grande construtora, veio uma lava-jato da vida, ela ficou menorzinha, ela precisa de um prazo longo para poder se reestruturar. Ou ela pode vender ativos que hoje estão em garantia, estão presos, então ela também pode fazer a venda de ativos e bem como também captar um investidor. Então, eu tenho diversas opções dentro do ambiente protegido e muitas vezes é difícil eu convencer 1.000, 2.000, 3.000 credores de aceitar o que eu estou fazendo, e nesse ambiente fica uma coisa um pouco mais controlada. E essa lei vem, então, se aperfeiçoando, vão acontecendo jurisprudências que a gente não tinha, casos que não foram pensados na lei e vão acontecendo. Então, está se modificando. Existe um preconceito, Tramujas. Pediu recuperação judicial, esse preconceito, então, realmente vem dessa época da concordata. Vamos fazer um paralelo aqui para a gente ter uma ideia para os seus investidores que te acompanham. O que a gente tem de benchmark? Então, os Estados Unidos, onde eu também já estudei, trabalhei, tem um mercado de reestruturação de empresas muito mais difundidos. Então, vamos dar um exemplo... uma American Airlines. A American Airlines já fez recuperação judicial 2 vezes. Então, você é uma empresa normal, você está dando lucro, o investidor entende esse momento de pujança, mas eu estou no momento ruim do ciclo, eu também posso pegar, pedir uma recuperação judicial e chamar todo mundo e falar, pessoal, realmente a gente está num momento que não é o melhor possível, preciso me reestruturar. Reestrutura, vida que segue, na Bolsa de Valores ou não. Outro exemplo muito bom, Samsonite, mala Samsonite, todo mundo tem uma mala Samsonite em casa, muito antiga, se não me engano, a recuperação judicial é de 2009, capital aberto na Bolsa de Nova York, tem 8.000 lojas no mundo, se você for hoje ela está aberta, tem as 8.000 lojas no mundo, mas ela tinha um ponto ali que ela precisava se reestruturar pós 2008, pós essa crise grande, por qualquer motivo, porque ela se financiava, porque caiu a demanda. Então, é um momento de sentar e me reestruturar. Então, isso é para a gente ter aí um ambiente da recuperação judicial. Hoje, a Quist Investimentos, uma empresa, a gente tanto investe numa empresa que pode ser de capital aberto ou não, então uma PDG da vida, alguém que tenha esse momento, a gente tem dinheiro do nosso fundo para fazer um investimento que é o Distressed Private Equity, então a gente investe no equity de empresas endividadas, para a gente poder aplicar dinheiro e conhecimento para reestruturar essa empresa, e a gente também presta conselho, a gente é conselheiro em diversas empresas que por qualquer motivo a gente não conseguiu investir, o dono pode não querer vender, ou a gente não enxerga como comprar essas ações no mercado de capitais num preço que a gente ache justo, mas ele pode vir buscar, então, o nosso aconselhamento. Então, hoje a gente fez diversas empresas da Lava Jato e outras, então a gente também presta essa assessoria financeira, esse aconselhamento para empresas que precisam de reestruturação ou recuperação judicial, que basicamente é uma extensão
pode ser que eu precise da lei para me reestruturar. Então, a falência vai para um lado e a recuperação judicial para o outro. Então, a recuperação, como na escola, é para um aluno que está ali nota 4,5, 5, não é para o aluno nota 0, que pode sentar ao final do ano, se organizar e seguir em frente. Então, para a gente ambientar um pouco o pessoal. Quando você falou dessas duas diferenças e olhando a questão do tempo, né, que na falência eu tinha até 2 anos, né? Quando eu abri um processo, eu tinha até 2 anos. Quando De concordata. De concordata pré-falência, né? Que acabava levando para a falência. Exato. Hoje, na recuperação judicial, existe um prazo? Uma companhia tem um ciclo de tempo que ela tem que passar pela recuperação judicial? É assim, a lei diz que ele tem um prazo ali de 6 meses, 1 ano e meio, que vamos dizer que é o processo judicial. Depois ele é acompanhado pela justiça por mais 2 anos. Depois disso, por mais que você dê um pagamento em 20 anos, depois disso a empresa sai da recuperação judicial. Mas os pagamentos podem... Então, assim, basicamente, eu costumo dizer, a gente tem um curso que a gente dá para os nossos clientes quando eles vão entrar na recuperação judicial, para eles acompanharem, e em breve a gente deve abrir esse curso para o público também. Que legal. Que é um anúncio, um assunto, Tramujas, muito em alta. E hoje é um objetivo meu pessoal aí, que a gente consiga um dia fazer reestruturação de empresa, recuperação judicial, mas esse assunto que engloba a recuperação judicial é uma matéria de faculdade. Porque, por exemplo, numa faculdade de administração, não se ensina o momento de reestruturação. Vamos crescer, vamos projetar crescimento. E se tiver tudo errado? Se explodir uma pandemia ou uma lava-jato? Então, a gente vem aculturando muito esse mercado. Nos últimos 13 anos, a gente fez 200 recuperações judiciais. A gente tem aí um dos maiores históricos do Brasil. Que legal. Então, mas assim, cada vez que a gente chega hoje, estamos no meio já de 2021, para explicar isso para o empresário, ele não tem o conhecimento. Se eu não tivesse chegado lá, ele poderia ter virado um caso de falência, por muitas vezes não conhecer. Então, a gente está hoje aculturando isso, a gente dava esse curso presencial e a gente está hoje transformando ele em videoaulas para poder passar isso, e possivelmente a gente deve abrir também para o público, porque é o não conhecer realmente da matéria. Então, será que pode ser um bom investimento ou não pode? Então, exemplo, eu que conheço, falar, mas será que não é muito arriscado? Arriscado é quando a gente não conhece. Então, eu consigo avaliar empresas, a gente tem uma posição grande em Eternit, não é de hoje, por exemplo, porque a gente consegue, via relações com investidores, informações da empresa, além do que você tem de balanço e etc., disponíveis na internet, informações públicas disponíveis em jornal. Você consegue perguntar, como é que vocês estão pensando em, já que você parou de fazer a telha de amianto, o que vocês estão pensando em fazer? Olha, foi o grande impacto de virada, né? Quando você fala de Eternit, nós investidores, onde eles perderam muito mercado, foi quando o amianto virou cancerígeno e tem que acabar com tudo. Ele sempre foi cancerígeno e virou proibido. Exato. Então, mas o que aconteceu? Forçou ele também, que poderia virar uma falência naquele momento. Então, assim, ele já sabe que parando de vender a telha de amianto que eu não posso mais, eu não consigo pagar minhas dívidas agora, do jeito que estão. Opa, vamos parar e vamos propor o que eu brinco no meu curso do pacotão da renegociação. Por que é melhor dentro da recuperação judicial, em alguns casos, quando indicado? Porque eu vou propor igual para todo mundo. Então, um banco pode ter um jurídico mais forte, o outro ser mais meu amigo, coloco todo mundo na mesma mesa e faço o mesmo plano para pessoas iguais. Então, eu vou pagar o trabalhista de uma forma, os bancos de outra, todos iguais, todos vão receber em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você perguntou agora há pouco se tinha um prazo. Não existe prazo. É eu negocialmente, com os meus credores, provar que a melhor forma é aquela. Óbvio que eles querem receber o quanto antes, que era uma coisa atrasada. Mas a gente então prova que o melhor é, às vezes, Tramujas, uma recuperação parcial. Querem perder tudo numa falência ou vamos recuperar 50%, 60% dessa dívida? Às vezes, precisa então incluir um deságio na dívida. Precisa incluir um desconto para que a empresa consiga pagar, porque, de novo, ela era grande, ficou pequenininha. Sim. Então, melhor eu receber 60% do que ficar com um documento ali que não vale muita coisa. Exato. Então, a gente acaba entendendo que existem muitas oportunidades nesse mercado de empresas estressadas também. Que todo mundo na Bolsa, o mais fácil de falar do que de fazer, compra na baixa para vender na alta. Mas o pessoal quer comprar VEG com o preço vezes lucro 100.
Então, que é mais fácil porque a manada fala, nossa, mas a VEG está um colosso. Realmente está, mas ela está esticada. Comprando barato eu não estou. Então, as empresas em recuperação judicial, se bem analisadas, pode ser realmente um ponto muito interessante de entrada. Se você entender o que ela vai fazer, né? Dentro desse desenho do que você está falando, e é algo que a gente sempre propaga na DVFN, que é essa relação do valor de mercado versus valor de firma, né? Valor de firma versus valor de mercado, que é o que amarra muito dos negócios. E quando você olha uma companhia que tem essa pecha em recuperação judicial, muito investidor foge sem ao menos fazer uma análise de reposicionamento. Na Eternit você coloca Mas é como se essa eu falasse questão de assim, virada do negócio, que é bem toda relevante. pessoa japonesa não presta, toda pessoa, todo cara de turco assim. Então, assim, é difícil. Vai ter gente boa em recuperação judicial, vai ter empresa que realmente não presta. Então, vamos fazer um paralelo. É ruim até dar nome, mas só para a gente conseguir pensar. Um dos planos de recuperação judicial atuais da Saraiva é vender ativos. Ativos dela são lojas, ponto de venda. Colocou em leilão recentemente, se eu não me engano, a notícia dessa semana, não teve lance, não teve interessado. Por quê? O modelo de negócio dela, de alguma forma, já apodreceu. Você tentar vender livro, que hoje eu vou competir com a Amazon, que manda de um warehouse, de um galpão com benefício fiscal, eu não vou conseguir pagar o aluguel do shopping, condomínio do shopping, a luz do shopping e funcionários. Então, o modelo ele está muito ruim. Não é se está em recuperação judicial ou não. Então, assim, o modelo já está muito desgastado, ainda mais, eu diria que hoje, com a pandemia, foi acelerado, né? Então, quando você achava que você ia fazer uma entrevista via um Zoom da vida, etc., ou uma audiência com um desembargador, que hoje acontece. Então, acelerou isso. E talvez o livro no papel, eu gosto muito, tá? De papel, eu leio, mas o mercado todo não é assim. Então, a tendência não é essa. O cara vê lá o Kindle, o cara vê no iPad, no telefone. Hoje o cara vê e-mail, telefone, comunicação, vê vídeo. Hoje eu estava vendo que o Netflix, a quantidade de gente que está assistindo o filme do telefone está aumentando, e na televisão menos, porque ele consegue medir o device que está acessando. Então, nessa transformação, basta a gente entender, Tramujas, e não precisava nada a ver com recuperação judicial. O que é o business dessa empresa? Eu acredito, então tá bom, Saraiva deve 0. Mudou? Poxa, não sei. Será que nos próximos anos ele vai continuar sendo um bom investimento? Então, você entendendo lá, você tinha várias queridinhas da Bolsa atuando, por exemplo, no setor que a Eternit aí se aprofundou, de metais, de outras coisas para residência, piso. Então, telha solar, né, que está indo para um caminho. O solar também entendo muito bem. Então, você tinha ali, então assim, se você conseguisse, de alguma forma, ler notícias, entender o que é a estratégia da gestão, daria para falar, opa, acho que eu vou acompanhar, não preciso nem investir de cara. Mas você consegue ir acompanhando. O resultado disso, hoje, a Eternit comprou uma fábrica recentemente, 110 milhões de reais, uma fábrica que fazia sentido na estratégia, e está antecipando o pagamento para os credores. Então, ela está pegando hoje o que ela falou, eu acho que eu preciso de 10 anos, por exemplo, para pagar números hipotéticos, tudo hipotético, de 10 anos, por quê? Porque ela achou que ia ter um lucro X e está aumentando. E quanto antes ela tirar a pecha da RJ ou pagar suas dívidas, melhora o balanço e etc., ela está, então, hoje pré-pagando a dívida, antecipadamente. Então, ela está fazendo um trabalho legal. Ela conseguiu o tempo que precisava, porque aquele meio tempo, se os credores tentassem não deixar ela pagar as dívidas, executar, seria um problema. Então, ela usa uma proteção judicial, que é o nome que eu gosto. Eu me protejo porque agora, pessoal, eu realmente não vou conseguir pagar. E aí, eu vou melhorar a minha operação. No caso, eu vou me reinventar. Então, se a Saraiva, no primeiro dia, tivesse feito um site, desligado todas as lojas, talvez estava dando menos prejuízo. Quem sou eu para falar qual é o segredo? Aquele modelo de vender no shopping caro, de aluguel carérrimo, eu acho que ele não se paga, na conta não fecha. Então, mas realmente é o ativo que ele tem. Os pontos hoje, talvez ele vai estar tentando baseado nisso. Mas, então, a gente entendendo, Tramujas, o modelo de negócio, eu posso avaliar. Então, vamos entender como um alongamento de dívida. Então, a empresa está ali meio mal, pediu recuperação judicial, mas se não fosse recuperação judicial, ela só alongou sua dívida. O que você ia achar?
Você vai olhar capacidade de geração de caixa, preço-lucro que você quer pagar, uma relação baixa. Qualquer investidor aí, lendo Graham, já vai falar, olha, mais de tanto está esticado, é puxado, não estou comprando barato. Então, óbvio que o lucro dela pode dobrar e essa relação futura vai mudar, mas atualmente eu consigo achar uma relação preço-lucro boa. Como você falou, o preço de firma, o enterprise value ali, o que eu tenho de ativos e etc., pode ser também um outro ponto muito bom de se analisar, mas ela vai conseguir pagar essa dívida? Não importa se é recuperação judicial ou não. Nossa, parece que ela tem condições. Mas por estar nessa condição da recuperação judicial, o preço está descontado. Posso acompanhando, ou posso começar a fazer uma posição pequena para ir acompanhando. Algumas tiveram bons retornos e outras realmente elas são ações arriscadas, como várias ações são arriscadas, independente de recuperação judicial. Claro. Então, você tem ali uma small cap que tem uma administração estranha, tivemos aí como que aquela IRB lá, seguradora explosiva, então o cara montava balanço, esse risco não é intrínseco da recuperação judicial, é intrínseco de temos pessoas, seres humanos gerindo uma empresa, operando esse processo, né? E bem intencionados ou não, e a gente tem o risco disso virar pó, sem mesmo não ser recuperação judicial, né? Você citou o modelo da Saraiva, e tem uma queridinha da Bolsa que anda nesse movimento, mas que é meio difícil pensar nesse modelo renascido que é a Oi. Na tua leitura, o que você tem acompanhado da Oi como modelo de recuperação judicial e aí no olhar de investidor? A Oi tem alguns outros fatores que eu aqui não estou fazendo recomendação, compra, venda, porque eu nem fiz essa análise tanto. Eu não gosto do setor como um todo, tá? Eu acho que falta competitividade no setor, a qualidade do serviço é ruim. A gente, como investidor, o meu fundo não compra nenhuma das telecom, eu não tenho. Então, eu imagino que poderia ter outras small caps do setor entrando, gerando uma competitividade, qualidade de serviço para as pessoas. Então, imagina que você tem um mercado restrito e você tem uma Nextel que foi quase vendida pela dívida, que era dar para alguém, se alguém assumisse a dívida. Você tem uma Oi com essa dificuldade que já vinha trazendo problemas de outras coisas. A Oi tem um maior, não só operacional, ela tinha bastante credores de vários tipos e muito sofisticados e agressivos. Grandes fundos de fora, grandes fundos que já são compradores de dívida, que é o famoso fundo abutre, que são agressivos na cobrança. Então, ela tem ali que, além de reestruturar sua operação, conseguir acomodar um monte de gente para não ter a falência. Então, é um caso bem delicado e muito mais, Tramujas, do que eu vou reinventar o meu negócio, porque todo mundo está ali pendurado no WhatsApp hoje, liga pelo WhatsApp, e eu sou um provedor de dados, né? Então, você não tem mais SMS, você não tem outros serviços ali, e falar que o cara vai ter um pacote de R$ 1.000 para ligação, não tem mais. É ter um bom serviço de dados, porque o WhatsApp acabou virando uma central de telecomunicações. Eu mando mensagem, áudio, eu ligo, faço vídeo. Então, se eu sou um bom provedor de serviço, eu não acho que eles estão lá e tem uma área de R&D ali, de desenvolvimento, de pesquisa, que está fazendo uma grande revolução. Então, é muito realmente de acomodar esses credores, entendendo que se a empresa tem uma geração de caixa longa e como que eles vão receber uma dívida que realmente era muito, muito pesada para o tamanho da geração de caixa da companhia. Veja, não é o tamanho da companhia. Você tem uma companhia que fatura bilhões, só que gera nada. Eu tenho aqui empresas que a gente faz reestruturações e recuperações judiciais, que o cara faturava 500 milhões por ano e a gente vai cortar lá 30%, 40% das linhas porque elas são 0 a 0. Eu passo para uma empresa de 300 e a geração de caixa é a mesma. Então, você tem ali nesse modelo de telecomunicações uma geração de caixa bem baixa, assim, ela é bruta de geração. Então, versus a minha capacidade de pagar, não é o que eu faturo que é grandão, a minha dívida é bastante pesada para acomodar todo mundo. Então, estou dando aí mais premissas para a gente, cada um, fazer sua avaliação, né? Legal. E, Duque, e pensando no empresário que está nos ouvindo, agora passando a barreira do investidor e falando com o empresário que nos acompanha aqui na DVFN, o que você enxerga? Como é que você faria para esse empresário que está sofrendo na pandemia,
está buscando algumas linhas de crédito e está tendo dificuldade, o que você falaria para ele como alerta, assim, onde ele poderia olhar e como que ele poderia buscar ajuda pensando na recuperação judicial como algo para fazer bem à companhia dele? Eu acho que todo empresário, que é o que eu estava falando dessa minha intenção de um dia ter essa matéria de reestruturação na faculdade, tem que conhecer o botão de emergência. Eu não preciso usar, mas eu sei que no avião tem lá um botão de emergência, no foguete tem um botão de emergência. O empresário muitas vezes desconhece isso. Então, vamos começar se educando. Se você entra hoje no YouTube, você já tem ali 300 milhões de matérias para pelo menos começar a entender. É para mim, não é para mim? Primeiro você vai entender isso. E aí a gente vai da fisioterapia à cirurgia. Tem casos que não precisa de uma recuperação judicial. A gente entrou aqui porque tem a ver com as empresas da Bolsa que a gente estava falando, mas muitas vezes a gente faz uma reestruturação aqui, talvez metade dos casos, sem recuperação judicial. Então, eu sento com os credores, eu alongo as dívidas para poder caber no meu bolso numa nova capacidade de pagar e vou melhorar a minha operação. Vou cortar custo, vou renegociar, por exemplo, a gente está fazendo muito agora, tramujas de redes de lojas de shopping, porque o shopping ficou fechado e eu estou acumulando aluguéis milionários. Então, a empresa nem tinha grandes dívidas, mas está acumulando dívidas e assim, eu não posso usar o aluguel, porque o shopping está fechado por conta da pandemia. Então, eu vou poder cortar meus custos, fazer uma nova empresa, talvez eu precise diminuir, eu vou ter menos dinheiro para manter todas as lojas abertas, 100 lojas, eu vou ter 80, eu vou ter 70, concentrada nas melhores, e aí, estou dando exemplo de loja, mas a gente tem feito indústria, a gente está fazendo muitos produtores rurais. Produtor rural, para você ter uma ideia, dos últimos 3 anos, eu estou hoje em 45 conselhos de administração. Caramba. Dos 45, hoje 21 são produtores rurais. Ele passou a ser quase 50% da nossa operação aqui, ou seja, dos meus 70 funcionários, hoje 35 trabalham para o agronegócio quase. E a gente fala que o agronegócio está em alta, né? Quando você faz uma leitura prévia, parece que o agronegócio está em alta. O preço do agronegócio está em alta, mas então realmente pode ter anos bons aí que vão pagar, mas nos últimos anos o produtor vinha se endividando, uma hora ele não consegue tomar mais dívida, e se sai uma execuçãozinha, sai um Serasa, eu tive um ano que não foi bom, e falo, banco, olha, eu estou te devendo 10 milhões a parcela esse ano, eu só consigo pagar 5, preciso rolar a dívida. O banco fala, tudo bem. No ano seguinte, fala banco de novo, realmente, e o agronegócio produz uma vez no ano, né, na safra. Tem algum que tem safrinha, mas na safra é ali onde realmente tem. Aí o banco fala, olha, é a segunda vez que você está tentando alongar. Desculpa, mas eu não consigo, Tramujas, agora a gente vai preciso receber. O cara fala, mas eu não tenho da onde. Então, isso independe do preço da soja, preço da commodity. Então, e aí ele fica numa situação que ele pode perder a fazenda, então a gente tem bloqueado leilões de fazenda, que seria a mesma coisa da Eternit entregar a máquina principal. Né? Então, a planta ou a máquina principal. Então, a gente preserva ele, não perde trator, não perde fazenda, não perde nada, sento com os credores, falo, pessoal, olha, eu tinha uma dívida para pagar em 4 anos, agora eu preciso de 10 anos para pagar. Tudo bem, a gente ajusta isso dentro de 1 ano de renegociação, sem pressa. E uma coisa que é interessante nesse momento, se eu mal consigo pagar o principal, Tramujas, como é que eu vou pagar multijuros, que muitas vezes eu estou nessa negociação? A RJ congela a dívida no momento zero. Então, a negociação que pode durar esse em média 1 ano e pouquinho, se eu devia 100 milhões, a negociação é sobre 100 milhões. Porque se eu estou em dificuldade, não dá para virar 100, 120, 130 e vira uma dívida descontrolada. Então, a recuperação judicial, que, em aspas, é para ser usada uma vez na vida, né? Que a gente não consegue pedir recuperação da recuperação, ela tem que ser bem feita para um momento realmente de cirurgia. Então, a gente hoje faz diagnóstico para se ele precisa de uma fisioterapia, fala, olha, você não precisa de uma coisa tão invasiva contra uma cirurgia, quanto uma recuperação judicial. Basta a gente renegociar com seus credores. Se ele tem muitos credores, muitos bancos, muitos fornecedores, tradings agressivas, podemos sentar e aí fazer uma recuperação judicial. Mas procurar uma ajuda é a melhor coisa. Eu tenho colocado, se eu posso falar aqui, o meu Instagram, @DouglasDueck, a gente coloca muito conteúdo gratuito sobre reestruturação e recuperação judicial, que é exatamente para tentar dar dicas e aculturar um pouco o público, mas hoje você acha uma série de coisas na internet bastante interessantes. Legal, Douglas. Foi um prazer falar contigo. A gente vai deixar os teus dados, sim, para que os nossos investidores acompanhem o teu trabalho. Acho que o que você trouxe é de grande valia para o mercado.
tanto para o investidor quanto para o próprio empresário que está buscando algumas informações novas até para revitalizar o próprio negócio, né? Então, Lógico. agradeço a tua disponibilidade, foi um prazer falar contigo Eu que novamente. agradeço, estou sempre à disposição quando você precisar. Valeu, um abraço. Um abraço, obrigado.